Justin Wilson saiu da vida dele da mesma forma que ele entrou no futuro, rápida, fria e imparável. O divórcio aconteceu quando algo lhe mostrou que o homem com quem se casou não existia mais. Então, o que exatamente aconteceu? E como o homem mais ambicioso do mundo se tornou impossível de amar? No início da década de 1990, no campus da Universidade Queen's, em Ontário, Canadá, Justine Wilson era uma estudante de literatura inglesa de 18 anos, vinda de Peterborough, com o sonho de se tornar escritora de fantasia. Ela passou o último ano do ensino médio como intercambista na Austrália, conquistou a faixa preta em Taekwondo e possuía aquele tipo de confiança tranquila que não precisa de validação. Quando um Elon Musk, magricela e com habilidades sociais precárias, se aproximou dela sugerindo sorvete, ela educadamente recusou. A maioria dos caras teria entendido a indireta, mas Elon apareceu na porta do dormitório dela horas depois, segurando 2 casquinhas de sorvete que já estavam pingando pelas mãos. Ele se recusou a aceitar um não. Anos depois, Justine se lembraria daquele momento como doce. Ela não imaginava que essa doçura deixaria um gosto amargo depois. Se ela tivesse feito isso, teria reconhecido o momento pelo que realmente era, uma prévia. Eles namoraram intermitentemente durante a universidade. Quando Elon se transferiu para a Universidade da Pensilvânia depois de 2 anos, a distância deveria ter acabado com tudo. Mas Justine disse à irmã que reconsideraria se ele a procurasse novamente, e ele ligou exatamente uma semana depois. Parecia que ela estava vivendo sua própria história de fantasia particular. Após a formatura, ela ensinou inglês no Japão por 1 ano, enquanto Elon se mudou para o Vale do Silício e começou a construir empresas. Então, em 1999, tudo mudou. Elon vendeu a Zip2, seu primeiro grande empreendimento, por cerca de 37 milhões de dólares. Da noite para o dia, o empreendedor em dificuldades se tornou um multimilionário. Comprou um apartamento de 1.746 metros quadrados, um supercarro McLaren F1 e um pequeno avião. O mundo dos jatos particulares e das aulas de voo parecia surreal para Justine, mas ela acreditava que estavam construindo algo juntos. Uma parceria entre um sonhador que escrevia histórias e um sonhador que construía impérios. No final de 1999, os dois ficaram noivos, e então algo aconteceu. Elon havia marcado uma reunião com um advogado. Ele disse a Justine que se tratava de um acordo financeiro que o conselho da empresa queria que eles assinassem. Quando ela hesitou, ele rapidamente esclareceu que não era um acordo pré-nupcial. Tecnicamente, era verdade que se tratava de um acordo pós-nupcial, já que o assinaram depois do noivado. Justine confiava nele completamente. Por que mais ela teria concordado em se casar com ele? Ela assinou sem analisar o documento detalhadamente. Essa decisão se tornou o fantasma que a assombraria para sempre. Em janeiro de 2000, eles se casaram, e na recepção do casamento, em 2000, enquanto dançavam, Elon se aproximou e sussurrou algo que deveria ter destruído toda a noite. "Eu sou o alfa neste relacionamento." Justine riu, deu de ombros, achando que era apenas uma expressão estranha. Mas aquela declaração não era uma piada, era uma declaração e uma prévia de como ele enxergava toda a dinâmica entre eles. Ele não os via como parceiros, era uma hierarquia com ele no topo. 2 anos após o casamento, nasceu o primeiro filho do casal, Nevada Alexander Musk. Durante 10 semanas perfeitas, o mundo deles se expandiu para além de startups e romances, mas eles não previram o que aconteceria a seguir. Sem aviso prévio, Nevada parou de respirar e o bebê deles se foi. A maioria dos casamentos não sobrevive à perda de um filho. O luto ou une os casais ou os separa para sempre. Para Justine e Elon, foi a dor que os separou. Ela viveu seu luto abertamente, precisando desesperadamente processar a dor inimaginável de perder um filho. Ela queria falar sobre Nevada, lembrar dele, lidar com a devastação. Elon se recusou. Ele compartimentalizou, reprimiu as emoções e, segundo o relato de Justine, disse explicitamente que não queria discutir o assunto. Quando ela tentava, ele encerrava a conversa completamente. "Podemos nos afundar na tristeza ou podemos seguir em frente", ele teria dito. Para Justine, era como uma heresia, como se o filho deles tivesse sido apagado do sistema operacional de Elon. Para Elon, era uma questão de sobrevivência. Ele não sabia como lidar com o luto. Então, fez o que sempre fazia, passou para o próximo problema. Apesar da perda, eles ainda queriam ser parceiros. E em 2004, deram as boas-vindas aos gêmeos Griffin e Xavier.
2 anos depois, em 2006, chegaram os trigêmeos Kai, Saxon e Damien, totalizando 5 filhos. A casa deles deveria estar repleta de risos, caos e aconchego. Mas em vez disso, Justine se sentia cada vez mais invisível. Ela descreveu isso em seu ensaio como se estivesse se tornando a esposa troféu de Elon, um termo que a magoava profundamente, pois ela havia lutado tanto para manter sua própria identidade. Ela era uma autora publicada. Seu romance de estreia, Blood Angel, foi lançado em 2005. Uninvited veio em seguida, em 2007. Ela tinha sua própria carreira, sua própria voz, seus próprios sonhos, mas o mundo de Elon estava se expandindo tão rapidamente que tudo o mais foi sugado para o seu campo gravitacional. Ele constantemente comentava sobre as maneiras pelas quais ela não se encaixava. Seu peso, sua aparência, suas decisões. Quando ela protestava, lembrando-o, "Eu sou sua esposa, não sua funcionária." Ele supostamente respondia, "Se você fosse minha funcionária, eu a demitiria." Ele teria dito isso repetidamente, mas nunca com raiva, e sim como se fosse algo óbvio. Durante esses anos, Elon estava construindo 2 empresas impossíveis simultaneamente. A Tesla estava perdendo dinheiro a rodo, constantemente à beira da falência. A SpaceX havia fracassado em 3 lançamentos de foguetes e estava a um passo do colapso. Sua atenção não estava dividida entre trabalho e família. Havia apenas trabalho, com breves interrupções para obrigações familiares. Quando ele estava fisicamente presente, sua mente vivia em outro lugar. Justine se sentia como uma personagem secundária na história de origem de outra pessoa. E então veio o acidente de carro. Na primavera de 2008, Justine dirigia quando outro carro colidiu com o dela. Ninguém se feriu, mas o primeiro pensamento de Justine não foi: "Graças a Deus ninguém se machucou." Foi: "Meu marido vai me matar." Essa constatação, parada ao lado de seu carro caro com a roda dianteira esquerda destruída, despedaçou algo definitivo. Ela se viu claramente pela primeira vez em anos, muito magra, muito loira, porque Elon a pressionava repetidamente para que tingisse o cabelo de platinado, embora ela fosse morena quando se conheceram. Ela havia se tornado alguém que não reconhecia. Pouco depois, eles começaram a fazer terapia de casal. Mesmo lá, Elon tratava as emoções como ineficiência. Quando a terapeuta perguntou, "Você sequer percebe o que ela precisa?", Elon teria respondido com sua franqueza característica: "Se ela tem algum problema com o jeito que eu sou, ela sabe onde fica a porta." Semanas depois, Elon enviou a mensagem, não através da terapeuta, mas usando-a como mensageira, informando que estava entrando com o pedido de divórcio. O casamento havia acabado, sem negociação. Segundo Justine, 6 semanas depois, ela recebeu uma mensagem de texto. Elon estava noivo de uma linda atriz britânica chamada Tula Riley, que ele conhecera em uma boate londrina. Ela tinha pouco mais de 20 anos, interpretara uma das irmãs em Orgulho e Preconceito e se mudara para Los Angeles para ficar com ele. A vida de Justine havia se tornado clichê, mas pelo menos a atriz não era loira, observou ela. Isso foi um alívio. Riley tinha 22 anos quando conheceu Elon Musk, de 37, em 2008, em um bar de Londres. Segundo suas entrevistas, Elon parecia doce e tímido. Ele pediu permissão antes de colocar a mão em seu joelho, o que ela achou encantador. 10 dias depois, ele a pediu em casamento. Ela riu até perceber que ele não estava brincando. Em 2010, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa na Catedral de Dorna, na Escócia, o mesmo lugar onde Madonna batizou seu filho. Fogos de artifício iluminaram o céu, criando um cenário de conto de fadas. Mas este não seria um conto de fadas com final feliz. O casamento durou apenas 2 anos. Em janeiro de 2012, Elon anunciou o divórcio no Twitter escrevendo: "Foram 4 anos incríveis. Amarei você para sempre. Você fará alguém muito feliz um dia." Ele disse a Forbes que haviam se separado para ver se a ausência fazia o coração sentir mais saudade, mas infelizmente não funcionou. Ele ainda a amava, mas não estava apaixonado por ela. Riley recebeu uma indenização de 4,2 milhões de dólares americanos, conforme o acordo pré-nupcial. Mas é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. 18 meses depois, em julho de 2013, eles se casaram novamente. Sim, o mesmo casal, o mesmo homem que disse que o casamento era muito difícil. A mesma mulher que já havia recebido milhões em um acordo de divórcio.
Eles se casaram mais uma vez e Riley explicou à imprensa que se sentia boba por estarem juntos sem serem casados depois de já terem sido casados. Esse segundo casamento durou 3 anos. Em dezembro de 2014, Elon Musk entrou com um novo pedido de divórcio, que retirou 7 meses depois. Que jogo ele estava jogando? Finalmente, em março de 2016, Riley também entrou com um pedido de divórcio, alegando que eles estavam morando separados há 6 meses. Em outubro de 2016, o segundo divórcio foi finalizado. Desta vez, Riley recebeu mais 16 milhões de dólares americanos, elevando o total recebido para mais de 20 milhões de dólares americanos. A partir daí, a situação passou de estranha para extraordinária. Apesar de 2 casamentos, 3 pedidos de divórcio e 2 divórcios, Riley e Musk permaneceram amigos próximos. Ela o defendeu publicamente, descrevendo-o como emotivo e apaixonado, em vez de frio e robótico. Em 2024, ela se casou com o ator Thomas Brody Sangster, de Simplesmente Amor, e Elon compareceu ao casamento como convidado. Então, o que aconteceu entre as tentativas? Por que Elon Musk se casou e se divorciou da mesma mulher 2 vezes? A resposta parece ser que ele nunca aprendeu a desligar sua obsessão pelo trabalho. Riley certa vez descreveu estar casada com ele como estar com uma tempestade. Você não pode pará-la. Você só consegue sobreviver a isso. Ela se sentava ao lado dele por horas enquanto ele encarava códigos ou diagramas de engenharia. Quando ela falava, ele assentia sem ouvir. Ele dormia no chão de fábrica para cumprir os prazos de produção da Tesla. Essa disciplina construiu 2 empresas revolucionárias, mas não deixou espaço para a intimidade. Elon claramente tinha um padrão sombrio. Ele não conseguia manter relacionamentos. Depois de Riley, Elon namorou a atriz Amber Heard de 2016 a 2018. Esse relacionamento foi intenso, público e, no fim, fadado ao fracasso. Eles tiveram vários términos e reconciliações dramáticas. Musk admitiu que não conseguia ser feliz sem amor, apesar de repetidamente falhar em mantê-lo. Então surgiu Claire Boucher, a musicista experimental canadense conhecida como Grimes. Eles se encontraram com Elon por meio de uma estranha brincadeira, uma piada compartilhada sobre um experimento mental de IA chamado Basilisco de Rocco. Ali estava alguém que falava a sua língua de futurismo e tecnologia, mas filtrada pela arte e pelo caos, em vez da engenharia e da eficiência. Fizeram sua estreia pública no Met Gala de 2018 e parecia o choque de 2 universos diferentes. Eles tiveram 3 filhos juntos, Shizazi e Shah Darkside Rail, apelidado de Ips, nascidos em dezembro de 2021, e Tecnomecânicos, chamado Tau, nascido no final de 2023. Os nomes viraram memes e o relacionamento se tornou um espetáculo, mas não do tipo divertido. O padrão de Elon havia ressurgido. Em setembro de 2021, Elon disse ao Page Six que eles provavelmente estavam semi-separados. O trabalho dele o exigia no Texas. O trabalho dela a mantinha em Los Angeles. Em março de 2022, Grimes confirmou que eles haviam terminado, embora o tenha descrito como meu melhor amigo e o amor da minha vida. Então veio a revelação que destruiu tudo. Em julho de 2022, documentos judiciais revelaram que Elon Musk havia tido gêmeos em novembro de 2021 com Siobhan Zilis, uma executiva de sua empresa, a Neuralink. Os bebês nasceram semanas antes de Grimes e Elon darem as boas-vindas à sua filha Exa, gerada por barriga de aluguel. Grimes afirmou ter descoberto a gravidez dos gêmeos quase ao mesmo tempo que o público. A traição não foi apenas pessoal, foi pública e muito humilhante. Em setembro de 2023, o relacionamento deles deteriorou-se em uma batalha judicial. Grimes entrou com um pedido na Justiça da Califórnia para obter a guarda dos filhos. Enquanto isso, Elon entrou com um processo de custódia no Texas, e a disputa jurisdicional tornou-se estratégica. A Califórnia não tem limite para o valor da pensão alimentícia, mas o Texas limita o valor a $2.760 americanos por mês para 3 filhos. Para um homem com um patrimônio superior a 300 bilhões de dólares americanos, essa diferença era astronômica. Grimes lutou, mas travava uma batalha árdua contra o homem mais rico do mundo, com uma fração dos recursos dele.
Sua mãe, Sandy Garcino, fez um apelo público no Facebook em julho de 2024, implorando a Elon Musk que devolvesse os passaportes das crianças para que pudessem visitar sua bisavó de 93 anos, que estava em cuidados paliativos. A bisavó nunca as viu e faleceu sem esse último encontro. O processo de custódia foi finalmente resolvido em agosto de 2024 no condado de Travis, Texas. Os termos permanecem em sigilo, mas o dano foi permanente. E por falar em dano, ainda não mencionamos a dor que destruiu Elon. Vivian Jenna Wilson, nascida Xavier Alexander Musk em 15 de abril de 2004, é uma das gêmeas do casamento de Elon Musk com Justine. Durante 16 anos, ela viveu como filho de seu pai. Em 2020, ela se assumiu transgênero para sua tia e rompeu imediatamente qualquer contato com Elon. Ela não desejava mais ter qualquer tipo de parentesco com ele. Adotou o sobrenome de solteira de sua mãe, Justine, apagando completamente o Musk de sua identidade. Elon soube de sua transição por meio de seu biógrafo, Walter Isaacson, e não por Vivian ou Justine. Elon ficou entusiasmado com a notícia, mas isso mudou rapidamente. Ele não aceitou a transição de Vivian e alegou ter sido enganado ao assinar documentos que autorizavam o uso de bloqueadores da puberdade quando Vivian tinha 16 anos. Ele chegou a dizer que sua filha havia sido afetada pelo que descreveu como o vírus da mentalidade woke. Vivian reagiu publicamente. Em sua primeira entrevista à NBC News, ela chamou o pai de frio, irritadiço, indiferente e narcisista. Ela disse que ele esteve ausente durante sua infância, presente em talvez 10% do tempo. Ela revelou que ele a assediou por demonstrar feminilidade e ser queer desde jovem. Em 2025, Vivian apareceu na capa da Teen Vogue. Ela se mudou para o Japão para estudar, voltou para Los Angeles para seguir carreira de modelo e assinou com a CAA. Ela estava construindo sua própria identidade, completamente separada do império de seu pai. Quando perguntada sobre Elon, ela não hesitou. Ele é um adulto infantil e patético. Por que eu deveria ter medo desse homem? Porque ele é rico. Ela não falava com ele desde 2020. Para ela, ele já estava morto. De Justine a Tallulah, passando por Grimes e Vivian, todos que se aproximam de Elon Musk acabam descrevendo a mesma experiência. Elon sempre foi emocionalmente indisponível. Quando alguém precisa de conexão, ele oferece soluções. Quando precisam de presença, ele já está resolvendo o próximo problema de engenharia. Quando pedem para ser vistos, ele está ocupado construindo o futuro. Justine se sentia como uma funcionária que ele demitiria. Tallulah descreveu como sobreviveu a uma tempestade. Grimes o viu se tornar irreconhecível. Vivian o percebeu como frio e narcisista. Até mesmo Riley, que o defende publicamente e o chama de seu ex-marido perfeito, reconhece a verdade fundamental. Estar com Elon significa aceitar que ele nunca está totalmente presente. Sua mente vive 5 anos à frente, calculando projetos de colônias para Marte enquanto você pergunta sobre os planos para o jantar. Mas é aqui que a coisa fica triste. Elon Musk disse repetidamente em entrevistas que não consegue ser feliz a menos que esteja apaixonado. Durante uma entrevista para a Rolling Stone em 2017, ele admitiu que a solidão o aterroriza mais do que qualquer outra coisa. Se não estiver com um parceiro de longa data, a felicidade parece impossível. Mas a mesma determinação que o torna revolucionário o torna emocionalmente inacessível. Ele construiu foguetes que pousam sozinhos, carros elétricos que transformaram uma indústria, satélites que fornecem internet global. Ele revolucionou diversos campos simultaneamente, mas ainda não descobriu como manter um casamento, como manter um relacionamento com sua filha transgênero e como criar os filhos em conjunto sem batalhas judiciais. Hoje, Elon Musk tem pelo menos 14 filhos com diferentes mulheres. Com Justine, ele tem 5 filhos vivos, além de Nevada, que faleceu. Com Grimes, ele tem 3 filhos. E com Siobhan Zilis, 3 filhos, incluindo gêmeos, e uma filha chamada Arcadia. Em fevereiro de 2025, a influenciadora conservadora Ashley St. Clair revelou que teve um filho chamado Romulus com Musk 5 meses antes, embora tenha entrado com um pedido de reconhecimento de paternidade e guarda, alegando que Musk não tem se envolvido muito na vida da criança. Ele está resolvendo a crise populacional sobre a qual frequentemente tuita, um filho de cada vez, muitas vezes nascidos com semanas de diferença de mães diferentes, seus nascimentos anunciados por meio de documentos judiciais vazados em vez de celebrações familiares.
Enquanto isso, Justine Wilson vive em Los Angeles, cria seus filhos e publicou vários romances de fantasia. Ela recuperou sua identidade como escritora. A invisibilidade que sentia em seu casamento se tornou combustível para histórias sobre mulheres poderosas que se recusam a desaparecer. Tula Riley casou-se com Thomas Brody Sangster em junho de 2024. Elon Musk compareceu à cerimônia. Ela publicou 2 romances, Acts of Love, em 2016, e The Quickening, em 2022. Ela continua sendo uma das poucas ex-namoradas que fala com carinho sobre ele. Embora reconheça que amar alguém não significa que você conseguirá sobreviver ao relacionamento. Grimes está reconstruindo sua carreira musical após perder 1 ano devido a batalhas pela custódia dos filhos. Ela descreveu poesia e emoção jorrando de sua alma em uma intensidade que nunca havia experimentado. Sua dor se transformou em arte. Viven trabalha como modelo, estuda japonês e considera fazer transmissões ao vivo na Twitch ou participar de reality shows. Ela tem grandes sonhos e fala abertamente sobre os direitos das pessoas trans. Ela é extremamente ativa online e, segundo a Teen Vogue, muito boa nisso. Ela não tem interesse no mundo do pai, no dinheiro dele ou nos planos dele para Marte. Para ela, ele é irrelevante. O que aprendemos com tudo isso? Que genialidade em uma área não se traduz em sabedoria em outra. Que ética de trabalho não é amor. Que você pode criar soluções para a física, mas não para os corações humanos. Essa ambição pode mudar o mundo e, ao mesmo tempo, destruir os relacionamentos que dão sentido à vida. Elon Musk queria construir o futuro e conseguiu. Suas empresas estão transformando o transporte, a energia, a exploração espacial e a conectividade global. Mas as pessoas que o amavam, ou tentaram amá-lo, estão dispersas em seu rastro. Não porque não fossem fortes, inteligentes ou pacientes o suficiente, mas porque, quando toda a identidade de alguém é construída em torno do movimento constante para frente, essa pessoa não consegue parar o suficiente para construir o tipo de intimidade que exige quietude. Justine fez a pergunta que assombra toda essa história: você ainda me vê? A resposta, ao longo de 3 relacionamentos, múltiplos divórcios e 14 filhos, parece ser não. Ele não os vê. Ele vê a missão, o próximo foguete, a próxima fábrica ou o próximo problema impossível a ser resolvido. E todos os outros, não importa o quanto o amem ou o quanto se esforcem, acabam se tornando ruído de fundo em uma mente que já está 5 anos à frente.